Olá pessoal, hoje 13 de maio nós vamos ler o samba enredo 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, uma composição de Alvinho, Hélio Turco e Jurandir, da Estação Primeira da Mangueira, né? Essa letra do samba enredo foi do Carnaval de 1988, aonde foi comemorado os 100 anos que foi assinado a Lei Áurea, né, que libertou definitivamente os escravos de suas condições de servidão. Vamos lá. Logo após a leitura, a gente começa a fazer um bate-papo, ok? Será que já raiou a liberdade ou se foi tudo ilusão? Será? Oh, será? Que a Lei Áurea tão sonhada, tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão. Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade, onde está que ninguém viu? Moço, não esqueça que o negro também construiu as riquezas do Brasil. Pergunte ao Criador quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Sonhei que Zumbi dos Palmares voltou. Oh, oh, a tristeza do negro acabou, foi uma nova redenção. Senhor, ó Senhor, eis a luta do bem contra o mal, que tanto sangue derramou contra o preconceito racial. O negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei na verde rosa da Mangueira. Então, pessoal, a Estação Primeira da Mangueira é uma escola de samba que recebe esse nome por ter sido o primeiro local, após a estação de trem da Central do Brasil, a fazer o samba no início do século passado. Ok? Então, foi o primeiro local, né? Açoite, pessoal, é uma espécie de chicote utilizado para bater nos homens escravizados. Abolição é extinguir, é abolir, né? Então, que foi abolida ali a condição de escravidão, né, do negro, né? Do negro. A escravidão é uma realidade no mundo inteiro, foi uma realidade no mundo inteiro. Ainda existe alguns países que têm esse uso do escravo. Aqui no Brasil mesmo, muitas das vezes é descoberto pessoas com condições análogas à escravidão, quer dizer, elas vão trabalhar em um local e aquelas condições ali é parecida, análoga à escravidão, quer dizer, é como se ele fosse ali um escravo, né? E o que é escravidão? Vamos falar um pouco sobre essa palavra escravidão, escravizar, ok? Bom, a escravidão é denominada também escravismo, escravagismo ou escravatura. É a prática social em que um ser humano assume direito de propriedade sobre outro designado por escravo, imposta por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente definidos como uma mercadoria ou como despojos de guerra. Os preços variavam conforme as condições físicas, habilidades profissionais, idade, procedência e destino. O dono ou comerciante pode comprar, vender, dar ou trocar por uma dívida sem que o escravo possa exercer qualquer direito e objeção pessoal ou legal, mas isso não é regra. Não era em todas as sociedades que o escravo era visto como mercadoria. Na Idade Antiga, haja vista que os escravos de Espartas e os ilotas não podiam ser vendidos, trocados ou comprados. Com isso, pois eles eram propriedade do Estado espartano, que podia conceder a proprietários o direito de uso de alguns ilotas. Mas eles não eram propriedade particular, não eram pertencentes a alguém, o Estado que tinha o poder sobre eles. A escravidão da era moderna está baseada num forte preconceito racial, segundo qual o grupo étnico a qual pertence o comerciante é considerado superior. Então, pessoal,
a fonte da Wikipédia. Depois eu vou copiar o link e vou colocar para vocês. Tem mais coisa aqui com relação à definição de escravidão, né, pessoal? Então, a escravidão parte-se de que um grupo étnico, quer dizer, uma raça, se julga superior à outra, então, vendo a outra como subalterno, como pessoas inferiores, se acham no direito e no poder de escravizá-las, né? Para ter aquela mão de obra forçada sem que ele tenha custo nenhum, né? Sem que ele pague nada a essa pessoa, né? Então, no nosso país, ficou enraizado muito esse pensamento escravista que hoje ainda existe na nossa sociedade, né? Em bate-papos de conversa na universidade, né? Um professor que eu tive, ele falava sobre esse pensamento escravista que está na cultura brasileira. Eu tenho que ter a minha, empregado meu, empregado, né? A gente vê o tratamento em muitas áreas da sociedade tratando como as pessoas que prestam serviço como um serviçal, né? Não como um colaborador. Muitas empresas tratam as pessoas, os seus funcionários, como colaboradores, pagam o salário justo, né? Mas tem outras empresas que têm condições aí, né? Pelo Brasil, de vez em quando é descoberta, que mantêm os seus empregados em condições análogas à escravidão. Quer dizer, é bem próximo à escravidão, né? Sem condições nenhuma, a pessoa não pode reclamar. Se ela reclamar, está sujeita a perder o seu emprego. Quer dizer, isso tudo é uma questão muito complicada de se tratar no nosso país. Temos também os movimentos negros que procuram a igualdade, né? E essa questão do preconceito racial, né? Do racismo, né? Falando-se em preconceito, todos nós temos os nossos preconceitos e devemos trabalhar os nossos preconceitos. E o que é o preconceito? É um conceito antecipado que você tem de algo ou de alguma pessoa que você ainda não conhece. Você formula um conceito de algo ou de uma pessoa que você ainda não conheceu. A gente chama de preconceito. Mas já o racismo, ele vai mais além do preconceito. É aquela pessoa que se julga superior a outra pela sua raça, cor de pele, e ali trata o outro como se fosse uma pessoa inferior, muitas das vezes ofendendo ou impedindo ela que circule em certos locais aonde, né, é, só a pessoa da raça dela pode entrar. Um exemplo é um prédio muito bonito, muito rico, onde pessoas poderosas circulam, e ali as pessoas subalternas, ela não pode entrar pela porta principal, tem que entrar pela porta dos fundos, né? Porque ele é um empregado. Isso é uma questão de preconceito. E eu vejo também até uma questão de racismo, mas não contra o negro só, mas contra o trabalhador, né? Que a gente tem essa nivelação de profissões aqui. Uns jogam-se, umas profissões são de elite, outras é intermediária, outras é da classe popular. Então, no Brasil, tem esse pensamento também, né? Tem profissões de pessoas que não são valorizadas, a gente cansa de ver por aí. E aquela profissão onde as pessoas tenham um certo prestígio na sociedade. E isso também é uma forma de preconceito e é uma forma de racismo, porque todos nós somos iguais perante a sociedade. Lei Áurea, Livres e Brasileiros. No dia 13 de maio de 1888, a chamada Lei Áurea consagrou juridicamente a abolição da escravatura, beneficiando cerca de 700 mil escravos que compunham a população do Brasil, estimada em 15 milhões de habitantes.
O ato em si foi marcado por cenas fora do protocolo. O jornalista e escritor José do Patrocínio atirou-se ao chão tentando beijar os pés da princesa Isabel. As pessoas concentradas no Largo do Paço, após a notícia, tomaram as ruas da cidade do Rio de Janeiro e as comemorações continuaram até altas horas da noite. Então, pessoal, nós estamos vendo aqui o Largo do Paço, né? É uma adaptação aqui. Tem o link aqui da Multirio, onde vocês podem pesquisar, né? Palácio do Paço Imperial, localizado na Praça 15. O prédio existe até hoje e foi palco da assinatura da Lei Áurea. Esse palácio ele fica ali em frente à Estação das Barcas, se eu não estou enganado, né, pessoal? Eu já havia mostrado essa construção em outras aulas de História e Geografia que eu fiz esse ano, tá? Então, aqui é um pequeno resumo, né, da abolição e a gente precisava bater um papo, né, precisa bater um papo e refletir com relação a essa abolição. Como é que foi feita? Será que foi justa? Né? Ah, mas não é justo o negro ter sido liberto? Sim, muito justo. Mas de que maneira foi feita? Como ficaram esses negros, esses 700 mil escravos, né, libertos? Né? Será que eles tiveram amparo? Vamos um exemplo. O negro ficava na fazenda, né? E ali na fazenda ele tinha um cantinho para dormir, tinha umas roupas, tinha comida e trabalhava, não ganhava nada. E após a libertação dele, o que o senhor do engenho fez? Como ele tratou esse negro que deixou de ser propriedade sua? É uma reflexão e um motivo de estudo que nós devemos fazer para poder entender melhor a realidade social do nosso país e com o tratamento ainda dispensado aos negros, né, a população negra do nosso país. Ok, pessoal? Bom, 3 quilombos urbanos no Rio de Janeiro mantêm resistência e memória negra, né? Então, essa questão de resistência e guardar a memória, guardar as tradições, não esquecer de onde viemos é muito importante, né? Encravados na cidade do Rio de Janeiro, 3 quilombos mantêm viva a memória das lutas que os originaram. Em pleno século XXI, os quilombos de Sacopã, Pedra do Sal e Camorim resistem. Entre mansões e prédios luxuosos na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, repousa um enorme terreno de Mata Atlântica, o Quilombo Sacopã. Foi criado no fim do século XIX por escravos fugidos de Macaé, que receberam o terreno da proprietária para quem trabalhavam. A família aumentou no mesmo ritmo da cidade. A atenção de construtoras imobiliárias tomou a lagoa uma região nobre. Se ainda estamos aqui é porque fui muito teimoso. Já tentaram de tudo para tomar essa terra, mas essa é nossa por direito, afirma Luiz Sacopã, de 74 anos, o mais velho descendente dos fundadores. Ele não consegue contar por quantas tentativas de tomada a área de 18 mil metros quadrados passou. Então, pessoal, essa preservação e essa resistência ali do quilombo do Sacopã, né? Para quem não conhece, aquela região ali da Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim Botânico, é uma região, uma área nobre da cidade do Rio de Janeiro, né? Uma das áreas mais caras do país para se viver. Então, o interesse, né, a especulação imobiliária e o interesse em cima dessa área de 18 mil metros quadrados ainda existe. Então, a Pedra do Sal tem sua importância por abrigar a resistência das culturas negras no Rio de Janeiro e por ter sido berço do nascimento de um ritmo brasileiro conhecido mundialmente, o samba. Foi da união de estilos musicais africanos e europeus que cresceu um dos tipos musicais mais populares do Brasil. Esse trecho aqui eu já mostrei para vocês em outra aula,
né? Esse ano, né? Eu já dei uma aula, já falei sobre a Pedra do Sal, né? Pedra do Sal, na virada do século XIX para o século XX, grupos de negros costumavam se encontrar no antigo lugar onde era descarregado o sal importado de Portugal, nas proximidades do Lago da Prainha, para fazer batucadas após um duro dia de jornada de trabalho da estiva. Não à toa, a Pedra do Sal virou na época um ponto de inúmeras manifestações culturais, tais como os ranchos carnavalescos, e reduto de uma série de músicos, a exemplo de Pixinguinha, Donga e João da Baiana. Hoje, a Pedra do Sal continua sendo palco de animadas rodas de samba. Então, aqui é uma foto da escadaria da Pedra do Sal, né? O lossário descendente, indivíduo que veio de uma geração, descende de outra pessoa ou de um povo. Ranchos carnavalesco, blocos carnavalesco ou grupos de foliões que percorrem as ruas dançando, cantando em cultos mais populares do carnaval. Então, pessoal, após esse bate-papo, a leitura dos textos informativos, né, vamos começar as atividades pela roda de conversa, né? Faz uma roda de conversa na sua família, com seus amigos, sem aglomeração, lógico, né? E converse sobre o assunto que é abordado na letra do samba enredo. Procure responder algumas perguntas como: qual era a condição do negro no Brasil? Segundo a letra da canção, o negro foi totalmente liberto? Então, pessoal, é essa reflexão que nós devemos fazer. O negro foi liberto ou foi só no papel, né? O negro ficou estigmatizado, quer dizer, ficou marcado por ter sido escravo e seus descendentes também. Então, vocês podem fazer um pequeno texto, né, para responder essas perguntas e anotar no seu caderno. Agora é a sua vez de ser o pesquisador. Levante informações de histórias que fazem parte da formação do bairro da sua escola, como teriam surgido, quem são as pessoas mais conhecidas, quais são os lugares mais conhecidos, assim como a orientação do professor. Escreva um texto junto com os seus colegas com todas essas informações. Então, essa orientação, pessoal, vocês vão escrever um texto, né? Vocês vão fazer a pesquisa, tem o espaço da pesquisa, né? Para ajudar nessa tarefa, lá no armazenzinho, História dos Bairros, você vai pegar o seu aplicativo, né, lá no seu telefone, e lá na parte do armazenzinho, clicar e pesquisar lá sobre o bairro de Santa Cruz, ok? O bairro de Santa Cruz. E elabore um pequeno texto contando uma pequena parte dessa história de Santa Cruz. Eu tenho certeza que o nosso bairro ele tem muita história a contar e muitos lugares históricos, ok? Os cativos africanos, como os indígenas, não aceitaram passivamente a situação que lhes era imposta. Desde os primeiros tempos, fugas e agressões contra os opressores fizeram parte das relações cotidianas entre os senhores e os escravos. Os quilombos, redutos daqueles que escapavam da escravidão, existiam em grande quantidade nas terras americanas pertencentes a Portugal, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. O bairro do Leblon, por exemplo, tem parte da sua história associada a um deles, o Quilombo dos Seixas. Então, nós estamos vendo aqui uma pintura, rugendas, habitação de negros semelhante às palmeiras, a de Palmares, né? Habitação dos negros semelhante às de Palmares, viagem pitoresca através do Brasil, 1835. Né? Então, bem rústica essa cabana aqui, né? Essa habitação. Né? Cativo, pessoal, é quem não tem liberdade, que é forçado à escravidão. Africano corresponde ao nome para designar as pessoas nascidas no continente africano. Pessoal, a África não é um país, mas é um continente, ok? Como nós temos o continente americano, né? Que é América do Norte, América do Sul e América Central. É importante destacar que não existia uma única cultura africana, mas várias nações independentes, cada uma com sua língua, história, cultura, organização social, crença religiosa, hábitos e costume.
Existia uma diversidade de culturas quando escuta a palavra África, ok? Então, é isso. Já nessa parte aqui, vocês vão responder essas 4 perguntas, né? Vai entrevistar uma pessoa da sua família para fazer as seguintes perguntas, né, sobre os seus antepassados. Você conhece algum antepassado que seja de outro país? Qual o grau de parentesco com você? Você sabe de que país veio essa pessoa? E como essa pessoa veio para o nosso país? Fique atento. Para fazer uma entrevista, precisamos responder as perguntas. Assim chegaremos aos resultados que esperamos. O português José Seixas de Magalhães era o empresário que tinha uma fábrica de malas e sacos de viagem na rua Gonçalves Dias, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Os produtos eram famosos no Brasil e fora daqui. José Seixas de Magalhães era um homem rico e abolicionista. A chácara dele, hoje no bairro do Leblon, havia escravos fugidos, escravos que ajudavam um homem rico branco português no cultivo de camélias, escravos que eram protegidos por José Seixas Magalhães. Abolicionista é a pessoa favorável à extinção da escravidão. A Rua Gonçalves Dias ela é famosa também por ter a confeitaria Colombo, também uma confeitaria tradicional do Rio de Janeiro. Muito lindo, é um lugar muito bacana de se visitar, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Para onde foi o negro? No passado fui escravo, surrado e humilhado. Minha família foi tirada, mas tinham de morar, o que comer. Era escravo da cor, só por ser negro. A princesa chegou, fez o bem. Será? Fui liberto, mas não livre. Ainda preso da cor, escravo da miséria, sem ter para onde ir, na favela fui morar, sem ter o que comer, o que plantar, sem trabalho para viver. Ah, Senhor, dá-me um trabalho, moradia para viver. O que fazer? Para ter o que comer. No futuro, a consequência na vida de negro, livre sem liberdade, escravo marcado pelos grilhões do passado. Negro onde encontrar, para onde foi o negro? Então, pessoal, esse é um poema que eu escrevi em 2007, em referência ao 13 de maio, né? Professor Paulo Barff. Eu uso um outro nome para escrever minhas poesias também. Estou mostrando para vocês, apresentando esse poema em homenagem, em referência ao 13 de maio, né? Aos nossos antepassados, aos meus avós, bisavós, tataravós, que ajudaram a construir o Brasil que nós conhecemos hoje. Então, fiquem em paz, até um próximo encontro. Tchau, tchau.